vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento e dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Todos precisamos de perdão. Hoje Pedro toca nesse tema e, pensando até ser generoso, pergunta a Jesus se ele deve perdoar 7 vezes, o número da perfeição. Jesus diz que não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoar sempre. O perdão sem condições é a verdadeira perfeição. O perdão jamais será aceitar o erro, é sim aceitar a pessoa que errou. É desprender-se daquele pecado, não permitindo que ele fique na sua mente,
no seu coração e não determine as suas atitudes. Este é o perdão que liberta não apenas aquele que o recebe, mas aquele que o transmite. O perdão divino alivia o peso da nossa consciência, nos dá a graça de recomeçar, nos impulsiona a uma vida nova. Se nós recebemos esse perdão de Deus, quanto mais nós temos o compromisso de perdoar uns aos outros. Jesus conta esta parábola e mostra através dela que um patrão é capaz de perdoar o seu empregado de uma grande dívida, que era uma fortuna, mas este empregado, por sua vez, é incapaz de demonstrar misericórdia por muito menos que um colega seu lhe devia. Se nós colocarmos na balança o que as pessoas nos fazem e os erros que nós cometemos em relação a Deus, em relação a nós mesmos, em relação aos outros, nós vamos ver que nós não somos tão inocentes assim. Deus nos perdoa de forma incondicional, nos dando uma nova oportunidade, mas nós nos apegamos tanto aos erros dos outros que não nos esforçamos por liberar esse perdão. É interessante nós vermos que na parábola de Jesus, tanto o empregado endividado por uma fortuna, quanto o colega desse empregado, fazem o mesmo gesto ao pedir perdão. Eles suplicam e pedem: me dê um prazo e eu vou pagar tudo. A diferença é que o primeiro que pede ao patrão recebe não só a graça de pagar depois, mas um perdão que o livra da dívida. Já este empregado logo se esquece do perdão que recebeu do patrão, que aqui representa o próprio Deus, e endurece o seu coração. Perdoar é ter a capacidade de nós também nos libertarmos do nosso orgulho ferido. Não é só nos libertarmos daquilo que o outro nos fez, falou, ou até mesmo deixou de fazer. O perdão também é um gesto de humildade de quem não fica preso a ofensas. Quando a gente pensa que o outro nos ofendeu, nós precisamos olhar a partir de uma outra ótica e ver que, na verdade, nós nos deixamos ofender. Alguém me dizia: olha só o que estão pensando, né, do Senhor. E eu respondia: ainda bem que o que os outros pensam não define quem eu sou. Mas quando alguém diz alguma coisa e nós nos ofendemos, é porque nós nos deixamos talvez levar pelo nosso orgulho, ou quem sabe haja alguma coisa em nós que precise sim de mudança e que naquele momento foi revelado e que nós precisamos nos mover para a conversão. Então vocês percebem o benefício do perdão. Ele faz com que nós mergulhemos também em nós mesmos, não é? Não vamos pensar que o perdão é simplesmente conceder algo a alguém. Perdão é deixar-se libertar. E daí nós damos ao outro o perdão, sim. Mas porque antes fizemos a experiência do perdão de um Deus que se fez amigo da humanidade, o próprio Jesus Cristo. Aquele que não nos abandonou à mercê dos nossos próprios pecados, das nossas ingratidões e dos erros que nós cometemos, mas vem nos resgatar, não nos deixa sozinhos. Por isso nos mostra o caminho. Mostra que o perdão tem que ser em relação ao próximo e aquele mais próximo. E quem sabe, para muitos de nós, seja o nosso próprio familiar. Aquele que
talvez nós não esperávamos determinada palavra, atitude, ou até esperávamos algo mais. Então o perdão tem que começar aí, na família, que é a grande escola de vida e de santidade. Se eu me exercito a perdoar o outro, quem é casado, perdoar o seu cônjuge, sua companheira, seu companheiro, ou no caso dos pais e filhos, perdoar-se mutuamente, vai também conseguir perdoar a outros mais. Quem perdoa, aquele que está muito próximo, vai perdoar também a outras pessoas que são agregadas na nossa família. Genros, nora, sogra, sogro, cunhados, cunhadas, porque sabe da riqueza e do benefício do perdão. Agora, quem não consegue perdoar aquele que está tão próximo, por quem se tem tanta estima, afeto, como vai conseguir perdoar uma outra pessoa que foi introduzida na sua história, no seu caminho? Então comecemos a perdoar aqueles que nós amamos tanto e talvez pelos quais nos sintamos feridos, para que nesse exercício de libertação nós libertemos do nosso coração a muitos outros através deste amor restaurador que perdoa, que refaz, que nos impulsiona para frente. Vamos ficar em pé.